Pessoal, tudo bom? Tô aqui de volta, Mundo Bacana, agora com um super convidado especial, Peninha, vulgo AK Eduardo Bueno. Exatamente. Peninha, ator? É. Uma De coisa si que eu nunca próprio. pensei. É, ator de si mesmo, né? Não, e você vê, tem esse apelido, essa coisa aí, né? O Eduardo Bueno espera ser, quer ser, e acho que é um escritor, né? Um escritor focado no seu trabalho, um escritor com 35 livros escritos já, né? Com 1 milhão de exemplares vendidos, sendo que desses 35 livros, só 10 foram postos à venda, os outros 25 foram livros de circulação fechada e tal. Então, um número bem significativo. E aí tem o Peninha, que esse... É o jornalista, é o jornalista, tradutor. e maluco e tal, blá, né? E, na verdade, eu até gosto, porque esse personagem me protege um pouco, sabe? O Peninha protege um pouco o Eduardo Bueno. E na verdade, pela primeira vez chega ao palco uma coisa que é uma mistura de ambos, né? Porque o conteúdo é do Eduardo Bueno e o mise-en-scène é O do Peninha. Peninha. Para quem não sabe, a gente está aqui no Fernanda Montenegro. O Peninha está numa curta temporada de final de semana aqui em Curitiba com a peça Não Vai Cair no Enem. Isso. Fazendo uma peça sobre uma aula de história. É quase, eu vi ontem, a gente está aqui no segundo dia, no sábado, está gravando, eu vi ontem, é uma aula de história. É para ser, só que é movimentada. Tem luz, tem som. Tem luz, tem roupa, som, tem, né, cenário. a trilha sonora é muito legal, né, com grandes nomes da música brasileira, o Chico Buarque, o Jorge Ben, Elis Regina, o Almirante e Lamartine Babo, pagamos os direitos, ECAD e tal, essas coisas todas, não é chupado. A Lei Rouanet, né? Não, foi sem lei, né? Eu brinco várias vezes quando você está falando, né, da Lei Rouanet, Renault, né? Porque, cara, a cultura está sob ataque no Brasil, né? Não é só a cultura, né? A cultura está sob ataque, filosofia e sociologia fazem parte da cultura, mas assim, o meio ambiente está sob ataque, a diversidade, o humanismo está sob ataque do governo conservador, retrógrado, que pelo menos, diga-se uma coisa a favor deles, eles estão cumprindo as suas promessas de campanha. Pena que eram promessas repugnantes. E ninguém acreditava que eles iam cumprir, né? Porque eles... achavam que não iam chegar tanto. Né? E estão chegando, né? E aí, mas isso perpassa, assim... Você vê, porque a peça começa com o descobrimento, vai até só a proclamação da República, né? Mas sempre com um olhar contemporâneo, né? Pelo olhar de hoje. E aí dá para ver que é um país que muitas vezes fez as opções erradas, né? Um país que poderia ter se desenvolvido muito mais plenamente e muito mais humanisticamente. Golpes também. Muitos golpes, né? Vários golpes. E aí, embora seja uma aula, é uma aula divertida, cáustica, né? Instigante, ou pretende ser, né, elucidativa e que te faz refletir sobre, né, o que estamos fazendo aqui agora e para onde estamos indo. Eu não sei para onde estamos indo, mas não quero estar lá quando chegarmos. Você só está indo para a torcida do Grêmio? Só vou para geral do Grêmio, para a Arena. Você ainda não desistiu de torcer para o Grêmio? Não, ao contrário, cresço a cada dia, cada vez mais paixão, ainda mais com aquele homem lindo, maravilhoso, apolíneo, aquele corpo eu ia dizer de bronze, mas agora já está virando de ouro, que ele ganhou uma estátua, o Renato Gaúcho. Ganhou até a estátua. Ganhou. Enfim. Uma coisa que eu notei, você não passa pela independência, né? Dom Pedro, chegada da família real, por quê? Não, porque é o seguinte, quando a gente começou a montar, a gente chegou no Tiradentes, inclusive ontem eu esqueci de uma parte, a peça tem muito de improviso, como você viu, né? Ela muda cada dia, eu digo isso logo no início, né? Tem um off, que eu digo, olha... Bob Dylan. de deboche, né? Me compara com o Bob Dylan quando dá errado, né? Porque eu vi 71 shows do Bob Dylan e quero te dizer que às vezes dá errado, só que ele mesmo errado é bom, né, cara? Na minha opinião, óbvio, né? Sou um fanático por ele. E então ele nunca repete um show. E eu digo, cara, eu nunca vou repetir isso. Mas ontem eu esqueci da parte que o Tiradentes é transformado num Cristo cívico pelos primeiros republicanos. Então, quando eu cheguei no Tiradentes, eu acabei fazendo essa ponte direto, repetindo que ontem eu esqueci, mas não esqueci, mas assim, eu não vinculei tanto o Tiradentes como um herói republicano. E aí isso remete para a República diretamente. Então dá esse salto sobre a independência. E você vê, do próprio Dom Pedro, estou apontando que ele está ali, né? A figura dele, a efígie dele, eu falo pouco também, né? Mas é que é o seguinte, são 8 esquetes, né?
Quando a gente chegou nesse do Tiradentes, a peça já estava em 1h30. E você vai controlando o tempo mentalmente? Vou descontrolando o tempo mentalmente, que a Esther, a diretora, fica ali berrando, dizendo, pô, cara, fiz várias vezes 2h10, 2h08, 2 horas, e dizem, as pessoas cansam. Eu até acho que as pessoas não cansam, sabe? Falando sério. Eu ontem não estava cansado. Eu também acho, mas eles ficam me enchendo o saco, que às vezes tem o tempo de aluguel do teatro, sabe? É uma loucura. O teatro tem que fechar as portas. Isso, portas. tem que fechar, blá, blá, blá. Então, corre, acelera, né? Então, ontem deu 1h47. E quando que surgiu essa ideia de, eu vou levar essa aula de história? Olha, não, preciso te dizer que nem foi minha, porque, inclusive, o canal também não foi ideia minha. O canal é ideia do Marcelo Madureira, do grupo Caceta e Planeta. A gente se conhecia há anos, inclusive eu queria ter sido um dos Caceta, na época os malditos nunca me convidaram, na hora que eles estavam perdendo, né? E aí eu queria mesmo, eu sempre gostei, adorei eles, especialmente quando eles estavam naquele auge, assim, que era uma coisa cáustica. Né, pegava no pé da esquerda, da direita, do centro, do meio, de baixo, de cima. Quer que fosse. Em quem quer que fosse, sempre apreciei isso, né? São todos eles brilhantes, na minha opinião, né? E agora estão decadentes, caídos, coitado. Inclusive, se você que está assistindo isso tem um dinheirinho sobrando, mande para o Asilo dos Artistas, onde os cacetas estão vivendo agora em grande penúria, na miséria e tal, coitados, não é mesmo? E os filhos da puta estão bem pra boa. E aí... o Marcelo Madureira que me obrigou praticamente a ter o canal no YouTube. O canal é dele, o canal é da Flox, a produtora dele. E aí eu comecei a gravar esses episódios, que você já deve ter visto, o canal Buenas Ideias. Fez um grande sucesso. E aí tem 420 mil exemplares, caiu uma coisa que não faz mal. É o meu celular, ninguém usa celular hoje em dia mais. E aí eu gravo aqueles episódios ao vivo. Ao vivo não, mas eu sempre gravo direto. Direto como essa entrevista. Como essa entrevista, assim. Direto, blá, 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 blá. Caiu, continua. Exatamente. E aí ele disse, cara, mas é o seguinte, você faz isso tão natural que isso você tem que fazer na frente das pessoas. Para eles verem que você faz o natural. E daí, no palco, eu disse para ele a mesma coisa que ele me disse quando, vamos ter um canal, eu digo, me paga que eu faço. Aí ele paga, eu faço. Aí ele disse, vamos fazer uma peça. Eu digo, me paga que eu faço. Aí ele paga, eu faço. Então foi a partir do Marcelo. Foi. E aí ele contratou aquela criatura ali, a Esther. Diretor, aquela outra aí que aquela você fala outra, na introdução. Que ela tenta me dirigir, ela já fracassou com os filhos, né? Os filhos ela não conseguiu educar nenhum dos 6 filhos que ela tem. E os netos, agora ela está tendo um pouco mais de sucesso com os netos. Ela tem 11 netos. Mas a minha ela não conseguiu educar. Mais, né? Esse é o caminho para o jornalismo em si, que o Peninha é jornalista, né? Tanto que ele herdou esse apelido por causa do Peninha, o pato atrapalhado de Patópolis, da prima do Pato Donald, que é o repórter atrapalhado. Você acha que esse pode ser um caminho para o jornalismo, já que o jornalismo está com um mercado tão murcho, tão em baixa, redações fechando, títulos saindo? Você acha que os jornalistas podem ir para o teatro para começar a dar aula, falar sobre biografia, sobre história? Olha, não tinha me ocorrido isso, mas até pode ser. Mas eu acho que todas as pessoas decentes, todas as pessoas humanistas, todas as pessoas que querem um país melhor e um mundo melhor, devem estar agora percebendo, né, e concluindo, e quase arrependidas, entre aspas, das suas críticas à imprensa. Eu próprio sempre fui muito crítico à imprensa. A imprensa tem grandes defeitos. Mas a tem imprensa... que ser, né? A gente mas tem que sem ser imprensa nós estamos mortos. Imagina nós na mão do fake book, do fuckbook, do Facebook, com essa gente aí desqualificada. De WhatsApp da família. Esses grupos da família, do Carluxo e do pai, não sei o que, pelo amor de Deus, nós estamos mortos, né, cara? E já estamos moribundos, né? Então, embora possa haver o caminho eventual para alguns jornalistas fazerem isso no palco, biografias, como você falou, papapá, livros, a própria história, seja um caminho, ok, cara, a gente vai ter que lutar pela resistência e pela permanência da imprensa, inclusive da grande imprensa, a qual durante tantas vezes e tantos anos eu fui tão crítico, né? Olha, o mundo pode ser ruim e o mundo da imprensa também pode ser ruim, mas sem a imprensa o mundo é muito pior. Seria pior ainda.
E você também escreve vários livros, não só de história, né? Também traduziu On the Road, é fanático por literatura beat. Acabou de sair uma compilação, né, com textos teus. Fala um pouquinho dessa compilação. Legal. Então, depois de anos afastado do jornalismo, eu voltei a ter uma coluna semanal na Zero Hora de Porto Alegre, do lugar onde eu comecei a minha carreira. E aí, olha ali quem está chegando. Esse é o verdadeiro patrão. É bom não aparecer. Ele não gosta de aparecer porque ele tem tanto dinheiro que ele quer ficar misterioso. É o tio Patinhas. É o tio Patinhas. O Peninha está aqui, o tio Patinhas está ali, ó. E aí o que é mesmo? Não estou falando nada do meu livro. Aí eu voltei a escrever uma coluna semanal na Zero Hora de Porto Alegre, onde tinha começado a minha carreira há 269 anos atrás. E aí a editora LPM, onde eu trabalhei anos, onde eu publiquei muitos dos livros da geração Beat, me convidou para fazer um livro, reunir essas colunas. Só que elas ainda eram 50 crônicas, entendeu? Dava um livro de 80 páginas. E o cara disse, como é que nós vamos engrossar esse livro? Daí eu me lembrei que eu tinha tido a bênção, a honra e a glória de ter entrevistado vários dos membros da geração Beat, o Allen Ginsberg, o grande poeta, o William Burgers, um envolvimento com o Bukowski, que fui eu que trouxe para o Brasil os primeiros livros e tal, e vários ensaios sobre o Norman Mailer, o Truman Capote, o Tom Wolfe, né, os caras do New Journalism. Aí reuni esse material que eu tinha publicado em vários jornais e revistas do Brasil e o livro ficou em pé. E é um livro que me orgulha muito, saiu faz uma semana, eu lancei aqui em Curitiba também, agora antes da peça, se chama Textos Contraculturais, Crônicas Anacrônicas e Outras Viagens. E ele cumpre exatamente o que ele diz no título, porque são textos contraculturais, tem as minhas crônicas, e aí um cara me perguntou, por que crônicas anacrônicas? Eu digo, cara, é um jogo verbal, né? Mas anacrônico mesmo é o Brasil. Parece letra do Humberto Guess. Meu amigo, gremista. Crônicas anacrônicas. Gremistão. Porque se não fosse um gremista, não seria meu amigo. Não tenho nenhum amigo. Nossa bandeira jamais será vermelha. E se você acha, por exemplo, vamos supor que o Jack Kerouac renasceu, reencarnou, mora no Brasil, o que ele acharia dessa situação? Depende qual Jack, né? Porque você sabe que depois, no final da vida dele, ele teve uma guinada conservadora, reacionária, né? Ligado à mãe. Sabe o que eu acho que ia acontecer? Se ele estivesse vivo, foi boa pergunta, se fosse o Jack do fim da vida dele. Ele, naquele momento de polarização, ele ia apoiar esse cidadão aí cujo nome nem direi, que está na presidência, ele ia apoiar, ele ia no Facebook, ele ia falar mal do Lula, e aí inclusive todas as vezes que ele falasse mal do Lula e dissesse fora PT, inclusive eu iria apoiá-lo, e todas as vezes que ele dissesse estou com fulano, eu ia quase vomitar. Mas na minha opinião, sendo ele um cara inteligente mesmo, quando ele entrou nesse viés, eu acho que hoje ele estaria arrependido, já quase se encaminhando para vergonha de ter votado e apoiado nesse cara. E eu espero que você que esteja vendo isso aqui, se você por acaso teve esse momento de queda na sua vida e apoiou esse cara e votou nele, eu espero que você esteja arrependido e em breve estará com vergonha. E certamente ao final do mandato dele você estará coberto de vergonha. Depois disso, o que eu tenho para te perguntar? Mais nada, só te pergunto. Eu vou ter que ir mesmo. Obrigado. Falou. Só me fala os teus próximos passos. Algum livro em vista? Sim, eu estou fazendo um livro em homenagem quase em homenagem indireta ao cidadão. É um livro que se chama O Brasil Vai à Guerra. É um livro que eu digo, olha, as armas então voltaram, né? A primeira frase da peça é as armas, as armas, as armas. Quer dizer, um livro de história contemporânea. Um livro de história sobre os grandes conflitos armados onde o Brasil se envolveu desde o início. Então é lá... são 12 guerras. Abre com a França Antártica. E aí mostrando que, ao contrário do que a gente quer julgar, o Brasil nunca teve uma história mansa e pacífica. O Brasil tem uma história sangrenta, de supressão de movimentos populares, de guerras que forjaram a nação, de muito sangue escorrendo, de muitas injustiças e muitas brutalidades, como Canudos, e aqui contestado
razoavelmente Estado. perto daqui. E você fala na peça também de Palmares. Palmares, né? Inconfidência Mineira. Exatamente. Toda essa, a Inconfidência não entra, mas Palmares está, chama Guerra Negra, e são 12 guerras, e se chama O Brasil Vai à Guerra. É a pergunta que o meu editor me faz. Mas, com certeza, antes do fim do ano, eu espero que em outubro, e logo em seguida, se não antes, um que já está pronto, mas é que a gente já está pronto, já está feito, já está escrito, se chama Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes, porque vamos completar os 200 anos da independência do Brasil em 2022. Então, a editora é a minha mulher, a dona da editora e editora do livro é minha mulher, então ela que manda em mim em casa e manda no livro. Então ela está estudando se mercadologicamente é melhor lançar nesse setembro de 2019 ou se lançamos em setembro de 2020, que talvez faça mais sentido, porque você vê, eu lancei o livro Viagem do Descobrimento, que era evidentemente pegando o gancho dos 500 anos do descobrimento do Brasil, exatos 2 anos antes. Eu lancei ele em 22 de abril de 1998. 2 anos antes dos 500 anos. E deu sorte, né? Que é um tempo bom de vida. Exatamente. Que daí quando chega a efeméride mesmo, o livro já está voando, né? Esperamos, assim esperamos. Legal. E eu vou pro meu camarim. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso eu já tenho, melhor que me desejar saúde. Dinheiro, porque dinheiro, inclusive, compra saúde. Compra ou não compra? Compra tudo. Compra deputado. Compra deputado. Compra senador. Compra Petrobras, que agora está à venda. Também. Eu estou pensando em comprar a refinaria Abreu e Lima, que está à venda. Uma pechincha. Uma pechincha. Valeu, cara. Gente. Falou. Obrigado. Isso aí, mundo obrigado. Bacana volta. É isso aí, mundo bacana.